Olá, meu nome é Laís Souza, eu estou presa em casa de quarentena e não aguento mais ficar sem ter que fazer e não poder me maquiar pra sair. Então eu decidi fazer um canal onde eu posso fazer minha maquiagem e falar de assuntos que eu gosto, assuntos interessantes pra mim. Basicamente eu vou falar sobre assuntos místicos, porque pra quem não me conhece, eu sou cartomante. E eu sou amante de todos os conhecimentos possíveis do mundo místico, mundo espiritual e cultural, histórico e afins. Então eu vou sentar aqui, fazer minha maquiagem e enquanto eu bato um papo com vocês. Eu espero que vocês gostem, provavelmente vai flopar, mas é isso aí, a vida é um flop atrás do outro. Eu espero que não ofenda ninguém, se ofender, desculpa, mas né, enfim, eu tô tentando. Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer questionamento, ou quiser bater um papo comigo, é só você deixar nos comentários depois desse vídeo. Eu não consigo parar de olhar pra imagem, eu tenho que olhar pra câmera. Ai, tô de novo. Bom, hoje vamos bater um papinho enquanto a gente faz um olhinho esfumado marrom, bem simples, e fala da origem do Halloween, tá? Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu espero que dê certo. Bom, vamos começar higienizando a pele um pouquinho, tá? Eu vou usar essa água micelar da Cicatricure para tirar qualquer sujidade que esteja na minha pele, mesmo que eu já tenha lavado, tá? Então, vamos começar batendo esse papo sobre a origem do Halloween, né? Pra gente falar da origem do Halloween, a gente precisa falar principalmente do povo celta, que são os principais responsáveis por essa data de maneira, na sua forma originária, vamos dizer assim, né? Os povos celtas, nessa época do ano, celebravam a transição do verão para o inverno. Mas como, né, e por que o povo celta achava isso importante? Vamos falar isso enquanto eu começo a preparar minha pele aqui para receber a base. O povo celta, eles tinham uma conexão com a natureza, né? Com a observação dos ciclos da natureza muito grande. E se você for parar para pensar, muitos povos originários, indígenas em geral, tinham a sua religiosidade muito ligada com a observação da natureza, de como o tempo passava, de como as estações passavam e qual era a influência dessas mudanças, né, para a vida e para a manutenção da vida de modo geral. E isso passava a gradativamente se tornar sagrado. Então, o povo celta era também um povo que tinha, né, essa conexão com a natureza muito profunda, né? Então, eles possuem um calendário de festividades sagradas que acompanha, né, as mudanças de estação ao longo do ano. Esse calendário, né, é bem famoso até hoje. Muita gente conhece, né, o calendário de festividades, é a roda, né, de sabás anuais. E o Halloween teve origem através de uma dessas festividades, que é o Samhain. O que era, né, o Samhain para os celtas? Derrubei alguma coisa. O Samhain era a época de festividade onde se celebrava a transição do verão para o inverno. Por quê? Primeiro, como, né? Nessa época do ano, aqui no Brasil, a gente fala de transição do verão para o inverno. Lembre-se, gente, o povo celta, ele ocupava uma região, né, que faz parte do hemisfério norte do planeta. Então, lá, sim, se celebra a transição do verão para o inverno. E eles, né, ocupam aquela região das Ilhas Britânicas, então isso condiz muito com a realidade deles. Como eles eram um povo, né, que acreditava em vida após a morte, na presença de espíritos e em divindades em geral, essa data tinha vários significados e várias ritualísticas, né, que envolviam não só essa celebração, como também o que eles consideravam ser a passagem do ano, né? O ano novo celta acontecia em 31 de outubro, né? Na passagem do verão para o inverno. Enfim, o Samhain, então, tinha vários significados, né? Era a passagem do ano, era a celebração da colheita, né? Porque o verão acabou, você termina de fazer a sua colheita e vai passar agora pelo inverno com os seus estoques, né? Tudo que você conseguiu coletar.
e também era tida como uma época onde o plano espiritual estaria mais próximo do plano físico, como se a barreira, né, do plano místico, do plano espiritual, estivesse rompido nessa fase, né, nesse dia, na verdade. Então, toda a celebração do Samhain envolvia esses quesitos que eu acabei de falar para vocês, desde agradecer, né, e ofertar pela sua colheita, né, pedir por um inverno, né, que seja mais ameno, porque esse povo sofria muito durante o inverno, e também de comunicação, de certa forma, com os espíritos. Então você vai ver no Samhain várias práticas que têm a ver com essas crenças que envolvem, né, esse dia, né, essa festividade. Então vamos começar. Agora deixa eu só falar da minha pele, que eu vou fazer com a base da Bruna Tavares. Eu misturo 2 tons para chegar no meu tom. Não é uma combinação que faz muito sentido não, mas, né, vamos que vamos. No Samhain você vai ver várias referências e atividades, como tem a fogueira, onde eles levam, né, as suas oferendas, parte do que eles coletaram ao longo da colheita. Eles levam também para essa fogueira pedidos de proteção durante o período do inverno. E como é tido como uma época onde os espíritos vagam livremente, né, pelo mundo, vamos dizer assim, pelo mundo afora, eles têm o costume de apagar as fogueiras, as lareiras, as velas, tudo dentro das casas, tá? E peraí que meu cérebro tá funcionando. Eles apagam as lareiras de dentro de casa e durante toda a festividade essas lareiras ficam apagadas. Para quê? Para que esses espíritos, né, que estão de certa forma vagando, né, não encontrem o interior da casa deles, né? Que eles sejam guiados pelas lanternas que são colocadas do lado de fora, né? E aí você tem, né, porque que durante o Halloween se coloca, né, aquelas lanternas de abóbora do lado de fora das casas, que seria um costume, né, uma crença, uma prática para que esses espíritos, né, fossem guiados, né, não para dentro das casas, mas sim para um local seguro, né? E como tinha lá a fogueira ritualística acesa, esses espíritos teoricamente seriam, né, guiados para essa região cerimonial, né, essa área cerimonial de certa forma. Então, a gente já vê alguns elementos que a gente consegue enxergar até hoje, né? Quando se fala de Halloween, até hoje você vê nos Estados Unidos, é bem comum que tenha, né, os jack-o'-lanterns, né, as lanternas de Halloween colocadas do lado de fora das casas. Uma outra prática também do Halloween é a utilização, né, de grãos, folhas secas na decoração, porque isso remete não só à época do ano que eles estão, né, ali, também o que teria disponível de certa forma, mas também seriam formas de agradar as divindades para que eles tivessem, né, um inverno menos difícil e mais fácil de ser lidado, vamos dizer assim. Então era costume do povo celta levar a parte, né, da sua colheita para essa fogueira cerimonial, onde isso seria queimado em forma de, né, agrado às divindades, de certa maneira. O que acontece para o Samhain, né, essa celebração, ter ficado tão popular, né, de certa maneira, e também como que isso começou a ser associado com o Dia de Todos os Santos e também o Dia de Finados. Bom, esse povo celta estava lá habitando as ilhas britânicas, né, muito tempo antes de Cristo, com as suas práticas pagãs e tudo mais. Com a queda do Império Romano, muitos cristãos começaram a ter cada vez mais e mais contato com esse povo, porque eles começaram a migrar, né, em direção às Ilhas Britânicas, e essa parte do planeta que era habitada pelos celtas, e ter
mais contato com essa cultura. Isso sem falar também que várias outras culturas também têm ritualísticas e datas parecidas para comemorações que são levemente parecidas, justamente por essa questão da observação da mudança das estações, o seu simbolismo, vida, morte, etc. Então, a Igreja Católica ela não conseguiria fazer, né, a sua dominação, vamos dizer assim, apagando totalmente, né, esses costumes pagãos do coração das pessoas. Eles não conseguiriam, né? Porque eram práticas muito arraigadas que eram presentes por séculos e séculos e séculos a fim. Então, mais ou menos uns 200 anos depois da queda do Império Romano, a gente vê a Igreja Católica transformando o dia 31 de outubro, que era o dia do Samhain, em dia de Todos os Santos, né? Para que houvesse alguma festividade católica ou uma prática que abraçasse, de certa maneira, essa prática pagã. E ao longo dos séculos isso foi sendo cada vez mais misturado, né? A fim de gradativamente apagar um pouco, né, da história pagã, dos costumes desses povos ancestrais e inserir isso dentro de um contexto religioso cristão. Algo que explica por que a festa ficou tão, né, conhecida como Halloween foi a intensa migração, né, de pessoas descendentes dos povos celtas, né, no século XVII para os Estados Unidos. Com essa intensa migração, essas práticas foram levadas, né, para a terra dos Estados Unidos e esses povos celebravam ainda, né, da mesma maneira o Samhain no dia 31 de outubro. A princípio, essa celebração ou esses costumes ainda meio que eram práticas de pessoas excluídas da sociedade, de certa maneira. Porque por mais que já tivesse um viés católico, do Dia de Todos os Santos e tudo mais, a prática e a festividade em si ainda tinha sua fundamentação pagã, né? Então, a princípio, só aquelas colônias mesmo, né, oriundas da Irlanda e desses países, né, das Ilhas Britânicas, que possuíam o costume de celebração do Samhain, né, ou do, eu não sei falar, mas eu acho que é All Hallows Evening, que é o Dia de Todos os Santos. E eles costumavam com as suas mesmas, né, práticas, colocar as lanternas do lado de fora, fazer uma festividade com a fogueira, fazer as suas ofertas, os seus pedidos, e seria também uma época de comunicação com os espíritos, né? Por que nessas festividades começou também a se propagar ou enraizar, de certa maneira, o costume de usar fantasias? Bom, como era acreditado pelos povos, né, celtas que os espíritos andavam livremente nesse dia pela terra, as pessoas usavam roupas, né, onde elas pudessem, de certa maneira, se confundir com os espíritos, para que elas não fossem perturbadas por eles. Então, isso foi, né, sendo passado como se fosse um telefone sem fio, e esse costume foi também sendo cada vez mais associado ao dia do Halloween. Bom, como vocês sabem, a cultura estadunidense, ela domina o mundo de certa maneira, e cada vez mais com a propagação do Halloween e das festividades do Halloween nos Estados Unidos, né, conforme isso foi se tornando mais popular lá, consequentemente acabou se tornando mais popular no mundo todo, né? Tudo que os Estados Unidos fazem, o mundo todo copia. Deixa eu só fazer o meu baking aqui rapidinho para eu começar a fazer o olho de fato. Aí você pergunta, Laís, você deu um zoom? Não, cheguei mais perto da câmera. Mas vamos lá começar os olhos. De tudo que eu li sobre o Halloween, né, nos Estados Unidos,
uma das coisas que mais me chamou a atenção era como que aconteceu a popularização, né, do Halloween, de certa forma. E é que primeiro isso se popularizou, né, meio às pessoas que eram socialmente excluídas. Então, o Halloween, ele se popularizou como uma festa, né, anual, onde, por exemplo, os LGBTs poderiam participar de maneira mais ativa, onde você poderia ser você mesmo, e várias outras comunidades de pessoas também que são consideradas socialmente excluídas nos Estados Unidos aderiram mais facilmente a essa festa, justamente pelo costume de usar fantasias e de como isso poderia ser uma oportunidade de se expressar e tudo mais. É claro que, obviamente, como tudo, né, começa com uma prática, né, simbólica muito significativa e acaba que vai se mercantilizando aos poucos, né. Nos Estados Unidos, um terço, se eu não estou enganada, da quantidade de doces que é comprada anualmente é comprada durante a época do Halloween. Porque, obviamente, o mercado encontrou uma maneira de transformar, né, essa festividade, essa data, em algo mercantilizável, né? E no caso, isso se deu através do trick or treat ou do costume de distribuir doces, né? Então, as pessoas hoje em dia, ao invés de fazerem as suas oferendas, né, os seus pedidos, elas simplesmente oferecem doces às divindades, que na verdade são as crianças fantasiadas. Agora eu vou vir com a sombra marrom aqui, ó, na minha pálpebra móvel. Eu vou depositar com bastante cuidado para não cair muito. Essa parte eu não consigo falar muito, não. Eu gosto de ir repetindo o mesmo processo em cada lado para deixar o mais simétrico possível. Porque geralmente quando eu faço tudo de uma vez de um lado e vou pro outro, eu faço tudo diferente. Fico com um olho totalmente diferente do outro. Uma coisa que eu acabei não explicando muito foi como que essa data acabou ficando próxima, né, da data dos finados. Acontece que, né, como essa data tinha todo um significado de comunicação com os mortos, né, e isso, na verdade, era um clamor, né, de muitas populações que tinham sido catequizadas pela Igreja Católica, que houvesse um dia para se lembrar dos mortos, para celebrar missas, enfim. E com a proximidade da data, o Papa, né, que decretou o dia 2 de novembro como dia de finados, foi lá pelo século XIII, eu acredito, ele acabou utilizando a data de 2 de novembro, né, como data de celebração do Dia dos Mortos. Mas lembrando que isso também não foi nenhuma criação da Igreja Católica, né? Existem vários povos, várias culturas, várias etnias que celebram os seus mortos de certa maneira, né? Por exemplo, no México a gente tem os Dia de los Muertos, que também é no dia 2 de novembro, e aí eu não sei explicar muito bem o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, só sei que para os astecas essa época do ano também tinha o mesmo simbolismo, né? Morte do verão, início do inverno, comunicação com os espíritos, uma época onde o véu, né, entre o plano físico e o plano espiritual estaria, né, mais tênue, mas a escolha da data em si, eu acredito que tenha muito a ver com a influência global da Igreja Católica, de certa maneira. E aí isso é um debate que é trazido aqui para o Brasil, dentro de um contexto onde nós temos religiões, né, de matriz africana, e muitos terreiros aderem, né, ao Dia de Finados como uma data importante, ritualística, cada um com a sua prática. Alguns abrem, outros não abrem, outros têm preceito, enfim. E se tem um debate muito grande de por que uma religião, né, de matriz africana
deveria aderir a um calendário que é católico, né? Mas é sempre bom a gente lembrar que praticamente nada que tem lá na Igreja Católica foram eles que criaram, eles apenas adaptaram para que o processo, né, de catequização desses povos fosse mais fácil, né? Que eles pudessem não apagar, né, essas raízes dentro deles e, de certa forma, adaptar isso para o cristianismo de alguma maneira. A mesma coisa aconteceu com o Dia de Finados, né? É claro que os povos, né, Yorubá, Jeje, enfim, né, que tem origem africana, eles não comemoram o dia de finados no dia... Eita, me sujeitou. No dia 2 de novembro, né? Mas uma vez que eles, né, se estabeleceram aqui, né, dentro do nosso contexto brasileiro, a Igreja Católica teve, né, uma grande culpa nisso, é meio óbvio que eles vão, né, se adaptar de certa maneira com esse calendário, né, católico. Mas o culto, né, o ódio, o respeito, a ancestralidade é algo que jaz na cultura africana, né? É uma coisa que já é comum da cultura africana. Então, eu acredito que muitos terreiros, pais de santos, enfim, eles usam a data, né, como uma maneira de estender práticas que já eram existentes e, né, e facilitar de certa maneira. Existem hoje muitas pessoas que, né, cultuam as divindades pagãs celtas, né, com a popularização da Wicca, eu acho que isso ficou cada vez mais comum. E aí você consegue ver vários grupos de pessoas fazendo um certo resgate, né, cultural da celebração do Samhain nessa época do ano. Você vê isso ao redor do mundo. Mas vale sempre ressaltar, né, para as pessoas que são praticantes aqui no Brasil, que o equivalente dentro da roda de sabás do povo celta seria que nessa época do ano no Brasil nós celebrássemos o Beltane, que é o festival do Alto da Primavera, né? Que isso é o correspondente ao que nós temos aqui. É claro que cada um vai cultuar aquilo, né, que acha melhor, o que sente mais apelo dentro do seu coração, mas é só uma nota, né, que caso você queira ser fiel aos costumes tradicionais, a gente deve observar, né, e respeitar a natureza como ela é, né? Então, eu entendo, inclusive existem... Deixa eu limpar essa base aqui. Existem covens que celebram os dois, né? Celebram o Samhain para ficar em contato, né, com os covens, né, tradicionais do hemisfério norte e o Beltane para que possa respeitar o que está acontecendo aqui no momento. Eu acredito que cada um, né, deve fazer o que acha melhor para si. E é isso. Vamos bronzear essa cara. Eu vou voltar com o marrom aqui embaixo do meu olho para poder, né, dar uma equilibrada na aparência do olho, porque senão eu acho que fica muito pesado em cima. Dá uma esfumadinha. Vou dar uma iluminada em algumas regiões do meu olho para poder aumentar o meu olho, que é bem pequenininho, né? Eu juro que eu não queria que esse dourado ficasse tão dourado assim. Mas vamos que vamos. Como meu olho é muito pequeno, eu sempre faço um truque para fazer parecer ele um pouquinho maior. Eu dou uma iluminada com sombra líquida bem no côncavo. Eu vou tentar fazer sem cagar, né?
essa sombra líquida, tá vendo? Dá um brilhozinho bem sutil. Faço isso pra poder aumentar o meu olho. E eu acho que funciona. Bom, eu apliquei os meus cílios e corrigi minha sobrancelha, né, com a câmera desligada, porque eu já não sou boa, porque eu vou tentar ensinar. Mas enfim, aplicar um blushzinho. E aí você me pergunta, Laís, o que você cultua e o que você faz nessa data, nessa época? Quais são as suas práticas, né? Bom, eu não tenho nenhuma prática assim, religiosa, sempre dia 31 eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas geralmente nessa época do ano, se eu for fazer algum ritual, eu reservo para fazer rituais de fertilidade, né, que condizem com a época do ano, do alto da primavera. E definitivamente não é uma época entre 31 e dia 2, não é uma época que eu costumo trabalhar com almas, com espíritos, nem nada do tipo. A não ser que tenha alguma coisa no meu terreiro e que meus dirigentes me orientem a fazer, porque eu acredito que é uma época muito conturbada, até espiritualmente, até pela própria egrégora, né, que se formou em volta dessas datas. Muita gente, né, ao redor do mundo utiliza essas datas, né, para se comunicar com os espíritos, para falar e lembrar, né, dos seus entes queridos, né, seus antepassados. Então, eu acredito que o meio espiritual fica muito conturbado, né? Eu prefiro me abster, prefiro ficar quietinha, honrar os meus antepassados, fazendo um pouco de silêncio, ficando quietinha na minha. Se eu sentir vontade de acender uma vela ou alguma coisa assim mais específica, eu definitivamente não faço isso dentro da minha casa, né? Porque a última coisa que eu quero é atrair almas que estejam, né, perdidas de certa maneira para dentro do meu lar. Então, caso eu sinta essa vontade, ou tenha essa necessidade, né, de lembrar dos antepassados, dos mortos, enfim, eu vou num cruzeiro das almas ou numa igreja ou no cemitério, faço minhas preces, meu trabalho, acendendo minhas velas, né, e pra mim tá sussa, né, melhor do que correr o risco de atrair o que eu não quero pra dentro da minha casa. E geralmente é isso que eu oriento também para os meus clientes, né, do tarô, caso eles queiram fazer alguma coisa nessa data, que não façam dentro de suas casas. Isso remete não só, né, àquela crença mais original do Samhain, mas muitas outras crenças que corroboram, né, com esse tipo de comportamento. Que dentro da sua casa não é o melhor lugar para você chamar ou agradecer, ou enfim, fazer qualquer coisa com relação aos espíritos. Principalmente quando você não sabe, não tem certeza do que você está atraindo para você. Bom, finalizada, né? Eu só vou borrifar um pouquinho de spray aqui. Eu amo usar como fixador de maquiagem a água dermatológica, que ela, além de hidratar a pele, tratar e tudo mais, ela faz o mesmo efeito e acho que é até melhor que muito fixador de maquiagem. E o passinho importante depois é você secar. Eu acabei esquecendo de contornar meu nariz, né? Eu vou fazer só um pouquinho aqui, só pra não dizer que eu não fiz. Eu tô muito na vibe do gloss agora. Eu tô apaixonada por esse gloss, que é o Plump da Bruna Tavares. Ele promete dar um efeito, né, de aumento dos lábios, tipo o Lip Injection da Too Faced. Claro, eu acho que não é... Eu nunca experimentei o da Too Faced, mas eu tenho amigas que são testemunhas, né,
do Lip Injection, então eu sei que dá bastante efeito. Eu acho que não dá tanto efeito assim quanto o da Too Faced, mas eu amo o efeito. Bom, o lookzinho final é esse, bem basiquinho. Eu acho básico, tá, gente? Eu usaria isso pra ir num evento durante o dia. Se fosse algo à noite, eu tacaria um glitter aqui nesse olho, provavelmente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do bate-papo também. Eu tô longe de ser professora de história ou alguma coisa do tipo, mas eu costumo estudar bastante sobre esses assuntos antes de falar e principalmente falar de coisas que eu tenho alguma vivência. E eu já cultuei muito as divindades celtas e a roda, né, de sabás e esbats celtas já foi muito importante na minha vida. Espero não ter falado nenhuma besteira, mas eu falei, você pode comentar aí com educação, por favor, tá? Mas eu não sei nem porque eu tô falando isso, porque provavelmente esse vídeo vai flopar, assim como esse canal. Mas enfim, até a próxima.